Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante, que tá aqui como sempre, né, a sua trincheira do pensamento inteligente, do raciocínio rápido e da problematização desse mundo maluco em que a gente vive. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo hoje nós temos o Macambúzio Márcio Fabiano. Macambúzio é você. Essa coisa não se aplica a mim. Buenas. A senhora Bia Siqueira. Olá, gente. Como é que vocês estão? Boa tarde. E lá das terras de Petrolina, a 10 mil quilômetros de distância, Cléber Roberto. E aí, pessoal, estamos aqui preparando a grande revolução. Olá, camarada Pablo. Olá, camarada Bia. Olá, Cuidado com o que você vai dizer. Camarada Márcio. Você é camarada, Márcio. Eu sei que dentro desse seu coração aristocrata tem um revolucionário vermelho querendo se libertar. Como é que é aquela música da Fafá de Belém? Qual? Aquela do Vermelhou o Curral. Maria. Foi boa na eleição essa aí. Ela vermelhou o curral lá em 89 e depois azulou o curral, né? Porque ela foi pros lados do PSDB. Ok, estamos aqui mais uma vez, né? Em mais uma edição da nossa mesa redonda sobre temas contemporâneos. Eu sei que você tá ouvindo a gente, possivelmente, né? Se você é daqueles que recebe a notificação e já vai direto ouvir. Estamos em pleno sábado, final de semana aí gostoso. E aí você nos ouvindo aqui em mais um papo interessante. Hoje a gente vai falar sobre minimalismo e consumo consciente. Consumo consciente é aquela coisa que Bia Siqueira está fazendo aqui, comendo um pão de queijo e deixando o seu recheio todinho aqui para as pessoas comerem depois. Como é? Me expondo, né, Pablo? Com certeza. Depois que a gente faz o pão de queijo é que a gente descobre que Bia Siqueira não come requeijão, não gosta de requeijão. Mandar uma mensagem para o Projota para avisar que a gente tem aqui uma pessoa que dá match com certeza com ele. Vamos fazer um encontro. Match culinário. Vamos fazer um encontro aí com o Projota. Deus que me defenda. Porque vocês comerem como é que é aquela coisa que o... Brócolis. Estrogonofe, que o Projota odeia. Você também odeia estrogonofe? Odiar é uma palavra forte, né? Eu queria fazer uma pergunta. O que é o Projota? É um projeto de quê? É um O que vem a ser um Projota? Projota é um rapper brasileiro que participou Tava do no Big Big Brother Brasil. Ah, tá. Eu pensei que era uma ONG em defesa da letra J. Projota. A favor do Jota. Seria interessante. Acho que você deu ideia aí pra algumas pessoas, claro, né? Uma ONG aí. Juscelino, Júlia, menos o que não se diz o nome. Juliette. Não, Juliette pode. Menos aquele que tá lá em Brasília. Ok. Então aí estamos, né, mais uma vez para trocar uma ideia sobre... Hoje é sobre minimalismo e consumo consciente. Mas antes vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve já sabe muito bem que a gente produz conteúdo para você com o coração na mão, como aquela mãe que ama o seu filho. Mas, claro, né, toda semana você encontra aqui episódios interessantes aqui no podcast. Quem é de vídeo acompanha lá a TV Historiante. Todo esse conteúdo é produzido com muito carinho para vocês. E, claro, vocês podem nos ajudar a produzir esse conteúdo, né, seu Kleber? Isso mesmo, pessoal. Vocês que estão ouvindo aí, é super fácil e barato para contribuir aqui com o Portal Historiante. E o valor é apenas equivalente a 0,25% da picanha do Bolsonaro. Olha aí que legal. Porque com picanha do Bolsonaro. É a picanha do Bolsonaro, aquela picanha lá de R$2.000. Mas vocês não vão contribuir com R$2.000. Mas se quiser pode, seria uma né? boa, né? Se tivesse algum mecenas aí que dissesse eu amo esse povo, eu vou dar R$2.000 pra eles. Mas não temos mecenas, mas temos vocês, apoiadores. E aí a partir de R$4, olha só a fortuna, R$4.
Você não come a picanha lá do Bolsonaro de 2000, mas com esses R$4 você vai estar aí se enchendo, se alimentando de conhecimento aqui no Portal Historiante, porque com esses R$4 vocês contribuem para nós continuarmos aqui nessa missão de difundir conhecimento para vocês. É isso aí. O link tá na descrição desse episódio, apoia.se/historiante, colabore, você acessa aí muita coisa bacana que a gente veicula apenas para os nossos apoiadores. Tem sorteio mensal de livros, tem mini cursos, tem podcasts exclusivos, muita coisa bacana que só os apoiadores, né, têm acesso. Apoiando a gente, você mantém a produção constante aqui de podcasts e você nos ajuda a expandir essa grande e imensa família, essa família muito unida e também muito ouriçada, como diria Dudu Nobre. É isso, gente. Toda semana tem novidade, não só aqui nos podcasts, né, mas também no Instagram, no YouTube, no nosso site também sempre tem atualização. E aí vocês podem acompanhar a gente. A gente também tem o Arretadas e somos 6 ou 7, Pablo, me corrija, podcasts. 7 podcasts. Estamos agora, são 7 podcasts aqui na casa. Tem pra todo gosto. Tem infanto-juvenil, tem história, tem Kleber narrando as guerras, tem o Arretadas. Então, é pra todo gosto. Tem loucura, tem badalo. É muita loucura. Ok, acesse aí a família Historiante de Podcasts em seu agregador preferido, disponível em diversas plataformas, é só você escolher o que você quiser. Digita lá Historiante que aparece. É uma parceria essa produção é uma parceria com o estúdio Reverbere. E claro, vamos deixar aquele beijo gostoso para os nossos apoiadores, todos eles, apoiadores e apoiadoras. Isso, e hoje o beijo vai para Ayla Alves Chante. Espero ter dito o seu sobrenome de maneira correta. Um beijo para você, Ayla Alves Chante. Para Bruno Santos de Araújo, que já participou aqui conosco. Bruno é São Paulo. Para Mirtes Gislaine Oliveira da Silva. Mirtes, eu tenho uma amiga que se chama Mirtes. Então, minha amiga Mirtes, agora eu tenho 2 amigas Mirtes. E a última pessoa que eu tô mandando um beijo, na verdade é um pseudônimo que eu adorei, não é? Mandar um beijo para um pseudônimo maravilhoso que é Senhora Apaixonada por História. Parece aquelas coisas de antigamente. Senhora Apaixonada por História, obrigado por nos apoiar e continue apaixonada. Aquela mensagem do coração na rádio na meia-noite. Márcio tem uma vibe meio radialista de telenovela ou radionovela, sabe? Além do Orlando, está voltando. Adoro. Nada disso, vocês estão enganados. Parece mais locutor de Seresta. Seresta não é do meu tempo, gente. Desculpa, não conheço. Eu sei que Márcio ele faz uma imitação fantástica de passagem de som de quermesse de interior. Eu me acabo de rir. Alô, Kleber, tá me ouvindo? Meu irmão, o prefeito tá aqui do lado aqui dizendo que é pra gente começar. Kleber, rapaz, vou ter que demitir. Passe no RH, viu, Kleber? Passe do RH. Ok, então é isso, vamos para o nosso editorial. De quanto você precisa para sobreviver? Dificilmente esse é o seu indagamento diário. Também não é o meu. Temos muitas outras coisas mais para nos preocupar, principalmente com o advento da pandemia e do pandemônio político. Essa primeira pergunta puxa outra. Quantas vezes você se perguntou sobre o impacto do seu consumo para o meio ambiente e para a sociedade? Da embalagem do presunto ao saco plástico que carrega os produtos adquiridos no mercado, todo o ato de consumir gera um ônus, e seus desdobramentos são vários. O fato é que, com a degradação constante e irreversível dos meios naturais, não falarei recurso por esse conceito tratar como produtos elementos naturais. Torna-se necessária uma profunda reflexão sobre nossos hábitos de consumo, individualmente e coletivamente. Muito se fala sobre minimalismo.
Esse conceito tem se tornado cada vez mais recorrente e muitas pessoas se identificam como minimalistas. Mas o que é isso? Inicialmente, o termo referia-se a manifestações artísticas e culturais que ocorreram em distintos momentos no século XX. Elas se baseavam em utilizar somente o mínimo de elementos estruturais como forma de expressão de arte e de comunicação. Entretanto, com o tempo, tal ideia também foi incorporada a outras áreas da expressão humana e transformou-se em um estilo de vida. O estilo de vida minimalista baseia-se em diminuir drasticamente os níveis de consumo, adquirindo apenas os objetos necessários para uma vida plena. Mas além disso, essa forma de viver busca olhar para os prazeres que o consumo desenfreado não compra. Os adeptos do minimalismo priorizam uma vida mais simples e focada em seus reais interesses, realização pessoal e autonomia. Sanar as dívidas, fazer compras mais conscientes e se desfazer de tudo que não tem utilidade são algumas atitudes para quem pretende iniciar essa maneira de viver. Vale lembrar que, de alguma forma, esse tipo de comportamento valoriza o autoconhecimento, criticando a sociedade de consumo, o fetiche da mercadoria e o sistema capitalista. Contudo, essa perspectiva de vida parte de uma lógica individualista, e é nisso que está o seu problema. Pergunto-me se a mudança individual de hábitos pode causar um impacto tal no sistema a ponto de modificá-lo. Se meu banho durar 5 minutos, posso fazer com que o Rio São Francisco respire e sobreviva? Claro que isso é uma pergunta retórica, e a sua resposta está justamente na ampliação do nosso foco de análise aqui. Ainda que eu e mais um sem número de pessoas desliguemos nossos chuveiros, os criadores de gado continuarão usando milhares de litros de água para manter a produtividade, e os produtores de uva aqui no Vale do São Francisco continuarão irrigando continuamente seus parreirais. Mas claro, eu preciso reconhecer que a escolha de uma vida focada no essencial produz um efeito importante em um indivíduo. Essa escolha, ressaltando individual, pode significar inclusive uma significativa melhora em sua própria saúde mental e emocional. Confesso que ainda não me debrucei como deveria sobre meus próprios hábitos de consumo, mas, meus colegas, e vocês já fizeram essa reflexão? De vez em quando, né? De vez em quando, assim, eu me pego pensando sobre a origem dos chocolates, dos shampoos, dos sabonetes, enfim, que eu consumo. Mas, às vezes não é só uma reflexão da origem desse produto e da produção desse produto, né? Mas também tem a questão monetária, a gente tem a questão do valor. E você, Kleber? Eu acho importante realmente essa questão do consumo, né? O consumo minimalista. Atualmente, vivemos numa sociedade em que há esse desejo desenfreado por consumir, e aí cabe realmente essa reflexão. Será que a gente precisa realmente, muitas vezes, de ter esse consumo desenfreado? Ah, saiu esse tênis esse mês que vem, outra marca já lança um tênis novo, eu preciso daquele sem nem ter usado aquele que eu já comprei, porque é isso que o sistema, o mercado faz. Eles vão colocando os produtos e muitas vezes são produtos que muitas vezes a gente nem quer ali, a gente só tá comprando porque tem aquele impulso do consumismo. A gente vai querer um produto de uma qualidade, uma boa qualidade? Sim, é uma lógica, porque se você compra um produto de uma qualidade baixa, inferior, logicamente ele vai se estragar rápido, e se estragando rápido você vai ter que descartá-lo, e aí lá vai criar resíduos, criar lixo. Se você pega um produto com uma qualidade boa, esse produto vai durar meses, anos, e tudo isso vai caber naquela reflexão. A gente compra um produto que é necessário para a gente naquele momento, depois vamos precisar recomprar outro produto que seja igual àquele que nós já temos e que estamos usando e que está nos satisfazendo, e vamos comprar aquele outro produto apenas por moda? É isso que muitas vezes está ocorrendo, e infelizmente não somente entre adultos, mas é um mal também que afeta as crianças, e esse ponto a gente pode abordar depois nesse podcast, porque esse podcast acho que vai vir com muitas informações para vocês. Deixa eu falar uma coisa. Tem que entender, a prática do minimalismo é uma decisão individual, sem dúvida, mas que parte para quem decide para
poder resolver questões coletivas. Agora, o minimalismo tem tudo a ver com sociedade de consumo, naturalmente, que tem tudo a ver também com a ideologia individual ou coletiva de quem decide tomar atitudes mais minimalistas, né? Foi que a pandemia trouxe. A pandemia trouxe não uma regra para que todos nós nos convertêssemos ao minimalismo, ou seja, a consumir menos, a se preocupar com o que é consumido e a buscar ter mais atenção com quem produz o que nós consumimos, como o Bianca falou aí. Então, nessa primeira parte, eu queria dizer o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu estou há 1 ano e 2 meses... não é, em casa, praticamente, e evidentemente algumas coisas não tem a menor necessidade. Eu não precisei comprar roupa em 1 ano e 2 meses. Na verdade, eu comprei uma camisa e uma bermuda para o Réveillon. Você não precisa comprar roupa. Eu ganhei roupa agora de presente de aniversário. Eu não preciso comprar sapato, porque o que eu tinha em casa eu tenho um sapato que eu acho que eu usei umas 5 vezes, e você não precisa, você não tá saindo. Eu saio raramente, eu vou a um supermercado, uma vez ou outra, eu vou num banco te retirar dinheiro. Bom, essa é uma questão, mas a questão mais profunda é o que é que nós estamos fazendo para, de fato, não é, equilibrar as relações de consumo no mundo? Porque aí eu vou deixar aqui uma pergunta a vocês. Quem está racionalizando sobre o consumo são pessoas que têm um acesso ao consumo melhor do que as outras, superior às outras, não só acesso ao consumo, como também formação de opinião, capacidade de formar opinião sobre o assunto. Porque, queridos e queridas, quem é pobre, nasceu pobre, está crescendo pobre, adulto, não vê a hora de comer melhor, de se vestir melhor, de comprar um tênis melhor. E essa é uma questão que eu particularmente acho justo. O problema está na desigualdade, no desequilíbrio. Os americanos comem mais do que, acho que a África inteira. A Europa consome mais do que a África e alguns países do Oriente inteiro. Ou seja, é gente demais com muito e gente de menos com pouquíssimo. Era o que eu ia justamente provocar. Justamente nessa questão da relação entre o minimalismo e o consumismo, e o consumo, na verdade, consumismo não. Quem tem condição de ser minimalista, sabendo que o consumo é uma condição necessária para viver? Quem é que pode ter a condição de dizer, bom, é uma ideia louvável, eu pensar, caramba, eu tenho muita coisa aqui, eu não preciso de tudo isso, eu posso vender, eu posso dar, eu posso doar isso aqui. Mas quem é que tem a condição de ser minimalista? Porque ser minimalista é uma escolha dentro de uma ótica e dentro de uma sociedade que tem o consumo como uma condição de vida. Se você não consome, você não vive. Dentro da lógica da sociedade capitalista, na verdade, dentro da lógica da sociedade, não vou botar só capitalista não. Você consome para sobreviver, porque você consome desde a roupa que você usa, se você consome desde o ar que você está respirando, você consome desde o chão onde você tá pisando. A água, né, que é básico. Pois é, a vida do ser humano é ser esse parasita terrível do planeta Terra, que é usufruir e consumir todos esses meios esses meios naturais que estão disponíveis. Mas, obviamente, quem é que pode ser minimalista dentro dessa ótica do consumo, se o consumo é uma condição de sobrevivência? O Jean Baudrillard tem uma citação que está até no material que a gente compartilhou, que diz o seguinte: o consumo constitui um mito. Isto é, revela-se como palavra da sociedade contemporânea sobre si mesma. É a maneira como a sociedade se fala. Dentro dessa... Porque ele tem a ideia do simulacro, né? A sociedade do consumo, ela estabelece um simulacro onde esse indivíduo vive. Uma espécie de grande estrutura onde ele trafega dentro dessas possibilidades que lhe são dadas. E o consumo é uma espécie de mito, é uma espécie de... é um desejo, é aquilo que desperta em nós a necessidade de algo, é esse desejo. Não é que a necessidade exista anteriormente, ela é desenvolvida através do estímulo, e aí tá a propaganda que estimula, que potencializa isso. Então, a gente tem que colocar dentro desse contexto, né? A gente precisa fazer o recorte de classe. Com certeza. Numa pandemia, por exemplo, quem é que pode ser minimalista? Será que essa pandemia não evidenciou que o minimalismo é uma escolha, mas é uma escolha que depende também da classe que a pessoa faz parte? Acho que tem uma coisa que vai além, Pablo. Vou ser minimalista por escolha minha ou por força da vida. A vida me obrigou a ser isso. A vida me obrigou a consumir isso daqui.
por exemplo, parar de consumir carne, que eu não consumo carne, então eu não sei o preço que tá tendo aí, mas eu imagino que esteja caríssimo. A picanha de Bolsonaro custa 1.000 e quanto, Kleber? O quilo? 1.800, não é? É por Isso, aí. 1.800. Então eu imagino, sabe, quantas pessoas tiveram de começar a cortar algum tipo de alimentação que seria um privilégio pra ter uma alimentação mais regrada, e não por escolha de estilo de vida, mas por força maior, que seria a questão financeira, né? Aí eu enxergo isso, essa questão do minimalismo no consumo, como uma escolha, mas existem as pessoas que fazem por uma força maior. E eu não tô julgando as pessoas que fazem por escolha, não é isso. Só fazendo esse recorte de classe mesmo, que às vezes essa escolha é um privilégio, que nem todos têm acesso. E eu acho que o consumo consciente também vai um pouco além disso, gente. É um pouco além do minimalismo. Porque quando eu falo sobre consumo consciente, Bianca, né, eu penso marcas que são ecologicamente corretas, ou que não fazem testes em animais, ou que não machuquem animais, que pensem em um planeta melhor, etc. Ou então que não façam uso de mão de obra escrava. Enfim, é tanta coisa pra gente pensar que eu nem sei por onde começar. Tudo que você consome, eu às vezes faço esse exercício de tudo que eu vou consumir, que marca é essa? Eu ainda tenho um recorte de LGBT. Tem marcas aí que, tipo, fazem apologia a Bolsonaro e que vendem coisas com propaganda LGBT. E aí eu olho e falo, oh, meu Deus. Que inferno. Oh, desculpa. Não, mas a gente precisa mesmo delimitar e definir até onde vai uma coisa e outra, porque realmente ser minimalista é optar por um processo de consumo consciente. Isso, inclusive, incorre até a pessoa pagar até mais caro. Uhum. Ah, mas essa marca faz tal coisa, eu vou pagar mais caro por ela, porque ela é livre ela não faz teste em animais, né? E lembra, recentemente teve aquele vídeo, né, do coelho. Como é que é o nome daquele vídeo? Salve Ralph. Salve Ralph. O vídeo, ele mostra um coelhinho que é como se fosse um documentário, animação. Ele tá com o olho arrombado, né? E aí ele vai falar um pouquinho do seu dia a dia no trabalho. O trabalho dele é ser coelho de teste da empresa de cosmético. Né? Você lembrou? Não. Eu só acenei porque eu já peguei aqui uma dica. Pronto. E ele vai falando como é que é. Não, mas é legal, é tudo de bom e tal. Aí mostra ele se submetendo a um bocado de coisa, né? Eu tô aqui com uma dor não sei onde, mas tá tudo bem, faz parte do trabalho e tal. Que é pra conscientizar essa coisa das marcas que utilizam dos testes em animais. O minimalismo, como a gente tava discutindo aqui anteriormente, ele não se limita apenas à questão do consumo. Ele é toda uma filosofia que parte da estética. Uhum. Né? O minimalismo, ele é uma corrente artística do século XX que observa o processo criativo através de elementos apenas essenciais. Então você causa no outro o efeito da arte não pelo volume de coisas que você produz, mas pela simplicidade do traçado, pela simplicidade da proposta, pela simplicidade da ideia. Aproveitando o que Pablo falou, eu já vou entrar para botar água na fervura, botar água na fervura não. Vou esquentar. Botar pimenta. Botar pimenta nessa conversa. O seguinte, vamos poder separar as coisas para que vocês possam raciocinar e formar o argumento de vocês. Quando o Pablo falou do minimalismo como conceito estético, eu já vou aqui adiantar algo que eu iria falar mais na frente, que é o seguinte, as grandes marcas do mundo que são espertas e fazem pesquisa e têm acesso à pesquisa e não dão um passo sem avaliar bem o cenário dos seus consumidores, do seu público-alvo. Algumas grandes marcas já estão renovando suas logos, renovando sua marca mesmo, sua imagem. Então a gente tem aí a Volkswagen, que ela está mais clean, mais limpa, agora é só um W. Nós temos aí, vocês que são digitais, influenciadores e digitadores, e seja lá o que for, vocês sabem que o Instagram tornou a sua logomarca mais clean, mais limpa, e isso porque o Instagram quer passar uma imagem de coisa mais ágil, mais rápida, mais bonita, mais elegante. Ok, as marcas... O Clube Atlético Paranaense, alô você do Paraná, que eu não conheço ainda, só estive no aeroporto. O Clube Atlético Paranaense, agora é CAP, ele também deu uma renovada em sua logomarca, beleza? Ou seja, as grandes marcas do mundo estão espertas em relação a isso. Agora eu queria trazer de volta esta
intriga ideológica sobre o que é o minimalismo. Por exemplo, trazendo uma coisa que eu tenho seguido, que é o slow food, né? O coma devagar, o movimento de você comer devagar, de você comer sem pressa, que é uma rebeldia, uma oposição ao fast food. O fast food é menos de 2 minutos você já tá com um hamburgão aí na sua cara. Então, o slow food foi criado pelo italiano Carlo Petrini, que ficou puto da vida quando 20 anos atrás ele viu que iria inaugurar uma loja da McDonald's na Piazza di Spagna, na Praça da Espanha em Roma, na Itália. E aí ele se juntou lá com uma galera dele e fizeram uma ação super criativa. No dia da inauguração lá do McDonald's da Praça de Espanha, eles ofereceram macarrão, ofereceram penne, o tipo de massa, que é uma delícia por sinal, para todo mundo que estava passando por ali, em revolta contra uma loja da McDonald's, nesse lugar tão tradicional e tão culturalmente importante que é a Praça de Espanha em Roma. Ou seja, o slow food tem um conceito, né, de preservação, de respeito da cultura alimentar italiana. E aí isso foi crescendo no mundo todo, que é essa maneira da gente se relacionar com comida. Isso é uma parte dessa discussão sobre minimalismo, não é? A gente precisa de tanta comida, a gente não está comendo demais, está comendo de menos, tem vários aspectos aí. Mas eu vou deixar o caldo entornar porque eu ainda tenho mais 2 notícias. Eu compreendo o que você está falando, eu entendo. É uma necessidade de a gente compreender como que está, por exemplo, a nossa produção alimentícia e como ela é dividida. A gente sabe que existe uma desigualdade tremenda na oferta dessa alimentação. A gente tem uma Europa e uma América do Norte, especialmente os Estados Unidos, com uma oferta enorme de uma oferta alimentícia enorme, pessoas que vivem muito bem, que se alimentam muito bem, em detrimento de países periféricos, especificamente latino-americanos, asiáticos, sul-asiáticos e africanos, que simplesmente as pessoas estão entregues à fome. E aí vem outra questão: como equilibrar esse minimalismo e esse consumo consciente com a necessidade de provimento de proteína para as pessoas? Rapidão, eu queria só fazer um pequeno comentário. Lembrar que se existe fome hoje, no Brasil também, que a gente voltou para o mapa mundial da fome, infelizmente, graças ao governo genocida que a gente tem, não é por falta de alimento, porque a produção alimentar do mundo ela é suficiente para alimentar todas as pessoas. A questão é o acesso à comida. Quando a comida se torna um bem de consumo, que é o que acontece, né, na lógica capitalista, a comida se torna um privilégio e não um direito básico, como deveria ser. Então, esse consumo alimentar, ele não é só sobre... Essa fome não é só sobre a falta de comida. Comida tem. O que não tem é a distribuição devida. Exatamente. Comida tem. Exatamente. O mundo provê sua alimentação. O que não tem é equilíbrio, é justiça. Exatamente. Justiça social não tem. A desigualdade na distribuição é desigual. Enquanto, como o Márcio falou mais cedo, né, aqui no podcast, que os Estados Unidos têm um grande consumo de comida, enquanto outras regiões não. Aqui no Brasil também é assim. Sim. A gente voltou para o mapa mundial da fome, mas existem pessoas que ficaram muito mais ricas durante a pandemia. É você caminhar de um bairro a outro que você descobre. Sim. Você sai do centro, vai para a periferia e você descobre isso. Se anda 15 minutos de carro, você consegue identificar essa diferença. Ou menos. E lembrando que consumismo tem a ver com psicologia, né? Nossa Sim. amiga Eugênia não está aqui hoje, mas ela poderia, com certeza, nos iluminar com seu pensamento. Por que minimalismo tem a ver com ideologia? Qual é a necessidade que a gente tem de ter tantos objetos? Márcio, tenho pensado nisso desde a pandemia. Na verdade, eu não preciso de tanta coisa. Eu estou tentando ser cada vez mais simples. Primeiro, minha gente, que uma casa com muitos objetos, com muita coisa, dá
muito mais trabalho, porque você consome mais material de limpeza, você gasta mais energia para cuidar da manutenção de uma casa, se você quer ela limpa, arejada e tudo mais. Ou então, e você gasta mais dinheiro se você contratar uma pessoa, um homem, uma mulher, para fazer a faxina. Tem vários aspectos muito interessantes que estão sendo debatidos sobre essa redoma do minimalismo. Foi como eu falei, eu descobri que eu tenho 7 camisas de manga comprida e que estão absolutamente novas, porque eu usei 2, eu acho, ou 3. E você mora no sertão, né? E eu moro no sertão, mas eu tinha porque na época a minha posição exigia algumas reuniões, tinha que se ir assim, todo compenetrado, que é uma loucura. Mas aí, Márcio, eu preciso retornar àquele ponto. Eu vou passar pra você agora, Kleber. A gente volta pra aquele ponto que eu questionei. Até que ponto ser minimalista não é uma questão de recorte de classe e de condição de poder ser minimalista? Porque eu fico pensando, um rapaz que, uma família, uma moça, um rapaz que moram, eu lembrei agora do Belchior, um preto, um pobre, um estudante. Um rapaz, uma moça que moram na periferia e que conseguem ter acesso a consumo em determinado momento, por exemplo, com o auxílio emergencial. Eu poderia criticá-los, por exemplo, se eles dissessem: vou gastar meu dinheiro todinho com carne pra botar dentro da geladeira. Claro que não. Vou gastar meu dinheiro todinho com roupa, porque eu não sei quando é que eu vou ter dinheiro, vou encher minha casa aqui de roupa com esse dinheiro. Fazer um estoque, né? Nesse momento, eu levo essa reflexão mais uma vez. Até que ponto o discurso do minimalismo, inclusive da questão alimentícia, não é uma questão de classe e de condição de ser minimalista? Fale, Kleber. É exatamente sobre esse ponto, que eu acho que é um ponto bem interessante, que aconteceu no iniciozinho da pandemia no ano passado, que foi exatamente essa questão. A gente não está aqui recriminando as pessoas que têm aquela condição financeira melhor nesse momento. Vou comprar agora uma carne, vou comprar carne bovina no caso, vou comprar um prato diferente porque agora eu tenho essa condição, eu nunca tive. Não, a pessoa tem esse direito de consumir esses alimentos. Mas se a gente lembrar também, no ano passado, em vários mercados, supermercados, mercadinhos de bairro, começou a faltar produtos, porque pessoas que tinham uma condição financeira bem maior comprava tudo, chegava lá, comprava fardos de arroz, fardos de feijão. E foi um delírio, né, Kleber? E as pessoas que não tinham uma condição financeira naquele momento, por exemplo, recebe o salário no final do mês, nos primeiros dias úteis do mês, não tinha condição de comprar aqueles alimentos no dia 10, no dia 20. Quando a pessoa que tem uma condição financeira privilegiada chegava lá e comprava fardos. Aqui no bairro que eu moro, eu lembro bem disso. No início da pandemia, no ano passado, vários produtos começaram a ficar em falta. E produtos até básicos começaram a ficar em falta e o preço subia, elevava, e novamente recaía um ônus pesado sobre aquelas pessoas que não tinham uma condição financeira tão boa quanto essas pessoas mais ricas que conseguiam consumir muito. E essa questão sobre o minimalismo, sobre essa questão de um consumo consciente, eu acho que vai abordar uma questão educacional. A gente vai lembrar que nós somos um podcast educacional e a gente sempre vai ficar batendo nessa tecla, viu? Ouvintes, a gente fala de atualidades, mas a gente, vez ou outra, tá lá batendo na tecla. E os seus diabos? E a questão educacional é exatamente isso. Para fazer com que as pessoas entendam que ter aquele consumo de um bom produto, de consumir, não ser obrigado a consumir um arroz com bicho, como estava saindo em um site muito... Como é que é, Kleber? Arroz bichado, saiu... arroz bichado. com bicho? Saiu... Não, mas você falou de jeito que pareceu... porque arroz saiu, com tripa. Saiu... Arroz com bicho. Aqueles bichinhos, Novo prato... gorgulhos, aqueles bichinhos que dá em arroz quando ele, digamos, está com um prazo de guardado há muito tempo. Eu consumia muita aveia e dava gorgulho pra caramba minha aveia. E aí saiu uma reportagem dizendo até que ponto dava pra consumir aquele produto. A pessoa bota a mão na consciência e diz: a que ponto chegamos de ver um site divulgando uma notícia sobre a que pontos podemos consumir um arroz que está infestado com bicho. Lá na reportagem ele até dizia uma quantidade pequena de bichinhos que ia aparecer lá no arroz, você não consome, era uma quantidade pequena. Mas de uma forma ou de outra está escancarando a crise que nós estamos tendo. E aí vem exatamente aquela questão educacional de que as pessoas eles vão ter aquele consumo consciente daqueles produtos, vão consumir
consumir apenas esse básico, isso aqui que vai me suprir naquele período. É algo, por exemplo, que até rebate um pouquinho na economia circular. Aquela economia de um determinado produto que você não consome e vai para o lixão, ele consome e volta para a fábrica. A exemplo disso, por exemplo, refrigerantes que você compra na garrafa de vidro. Fica um consumo consciente porque você não compra aquele refrigerante de 3 litros, por exemplo, que vê no supermercado, opa, refrigerante de 3 litros. E aí, do meio por fim, fica parecendo o Vasco, que fica perdendo gás. Valeu. Oi, vascaínos, não cancela a gente não, a gente gosta de vocês, Se viu? cancelar, nós vamos botar na sua conta. Um abraço aqui desse flamenguista, viu? Agora que vai cancelar mesmo, Cleber. Mas é exatamente aquela questão. Comprei aqui refrigerante de 3 litros. Dificilmente a pessoa vai consumir ele todo, se for uma família pequena. Chega ali na metade por fim, o refrigerante perdeu o gás, não tem mais aquele sabor e vai pro ralo, pro esgoto. E a garrafa PET... Vai desentupir pia. E a garrafa PET vai para o lixão. Já se você compra aquela garrafa de vidro de 1 litro, aquilo ali você consome em um almoço com a família pequena. Você consome, porque é refrigerante em um almoço. E a garrafa ela não vai para o lixo, você vai guardar e vai comprar outro refrigerante novamente. E com preço até mais em conta, porque ele se torna mais barato por não ter a parte da garrafa plástica. E tá aí a parte de um consumo, que vai ser um consumo que faz parte da economia circular. Tem vários autores que abordam a questão da economia circular com vários tipos de item e vai fazer parte desse consumo minimalista, porque você vai consumir o básico para aquele momento e você não vai estar criando resíduos para serem jogados na natureza. Já que você falou que nosso objetivo aqui é educacional, eu vou ler aqui um trecho, o trecho inicial. Nós fizemos a pesquisa antes, né, para fazermos leituras sobre o tema. Está no site ecodebate.com.br. Pandemia intensifica o interesse no consumo consciente. A pandemia está fazendo os consumidores pensarem mais sobre o impacto de suas decisões de compra no meio ambiente e na sociedade em geral. Eu vou ler rapidamente 3 coisas. Uma nova pesquisa da Century sugere que a pandemia intensificou o interesse no, abre aspas, consumo consciente, fecha aspas, definido como aqueles que consideram seriamente os impactos ambientais e sociais de suas escolhas de compras, desafiando as indústrias de bens de consumo e varejo a repensar fundamentalmente como atender a pandemia adaptado ao consumidor. As principais conclusões da pesquisa incluem muita atenção, você que nos ouve, para vocês perceberem que isso tem a ver com educação, ecologia, sustentabilidade, ideologia. Metade dos consumidores não tem um bom entendimento de quais marcas são sustentáveis, quais marcas são éticas e quais não são. Metade dos consumidores, metade de nós que estamos no supermercado não temos esse entendimento. Para ajudar a entender facilmente o quão sustentável é um produto, 7 em cada 10 consumidores apoiariam um padrão de rotulagem obrigatório mais simples para produtos como um indicador de semáforo. Ou seja, é preciso que o legislativo, que os formadores de opinião se pressionem, criem uma lei para que os fabricantes de itens de consumo deixem os seus rótulos mais acessíveis para qualquer um. Eu leio o rótulo porque eu sou hipertenso, eu preciso controlar a quantidade de sódio que eu consumo. Mas quem é que lê rótulo em supermercado, que para no meio do supermercado para ler o que é que está comendo? O que é sódio, o que tem fibra, o que não tem, etc, etc. Se nós tivéssemos, isso eu achei interessante nessa pesquisa, se nós tivéssemos rótulos muito mais visíveis, muito mais coloridos, muito mais claros, dizendo esse é verde para diabéticos, verde para hipertensos, amarelo para isso, vermelho para aquilo, ficaria bem mais fácil. A última coisa que eu vou ler aqui. 1/3, 33% dos consumidores admite que não tem um bom entendimento sobre quais itens podem ou não reciclar. Isso é ou não é uma questão de educação? Ou seja, consumo, sustentabilidade e minimalismo tem que ser debatido na escola, na academia, na universidade. Eu concordo, em partes. Essa questão da reciclagem, por exemplo, é fundamental que a gente fale em sala de aula, mas não só em sala de aula, mas em todos os lugares, porque vai chegar um ponto que não vai ter mais lugar pra gente no planeta, porque vai ter só lixo. Porque não existe lixo, gente. O lixo não existe, porque o lixo é aqui mesmo. Não tem como você jogar fora. Isso, olha. Como é que eu vou jogar fora do planeta? Isso não existe, sacou?
Ou então a gente vai ter que conviver com tudo que a gente tá consumindo e jogando fora. Fora não, né? Jogando no planeta. Mas essa questão de rótulo, informativa, etc, etc, eu acredito que seja também uma questão de legislação, uma questão política. Porque para você poder conscientizar alguém, conscientização política também parte de uma questão legislativa, cultural, uma questão política. Então não é só educação. A educação também é importante. É um traço importante. Mas é uma questão também de conscientização. É claro que é interessante que não tenha conscientização, porque as marcas querem que você não seja consciente do que elas estão te vendendo. Exatamente. É que você olha pra embalagem, Cheetos, compra. Cheetos, compre, você vai morrer em 3 dias de câncer. Claro que não. Não é interessante, entendeu? Agora, eu me pergunto sobre o seguinte, Bia. O quanto que, por exemplo, a ideia do minimalismo pode significar algo revolucionário dentro do sistema capitalista? Pablo fez essa pergunta aqui, gente, porque ele sabe a minha resposta. Então, não significa, né? Não, calma, vamos com calma. Quando a gente muda um hábito individual nosso, isso é uma revolução interna, isso é interessante pra você ou pras pessoas que te cercam. É uma mudança, sim. Não quer dizer que não é uma mudança massa, só que é uma mudança mínima. E uma mudança de viés liberal, porque parte apenas de você mesmo. Não mexe em nada na estrutura social ou na estrutura que a gente vive, ou na nossa cultura. A gente transforma, então, uma ação política individual em uma coisa política coletiva, às vezes. Quando falam, tem que consumir de tal maneira e consumir de tal maneira. Vejam bem, quando alguém tá ensinando você a consumir, ele tá incentivando que você invista na lógica capitalista. Quando que consumir é algo revolucionário? Não, gente, consumir é uma lógica capitalista, é incentivar o capitalismo. Eu penso assim, né? Talvez se a própria filosofia minimalista pudesse ser associada a um processo muito maior Sim. de repensar as bases mesmo do próprio consumo. E de produção. Eu acho que essa é a base, é o ponto. Não é só sobre consumo, é sobre produção. Eu já ia falar sobre isso, mas o que eu quero destacar aqui, um aspecto que é o seguinte, Pablo falou no começo, nós estamos aqui em Juazeiro, em Petrolina, numa das regiões mais prósperas do país por causa da agricultura irrigada, que nos trouxe prosperidade econômica, mas não trouxe equilíbrio, não é, na distribuição da riqueza. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando o Pablo diz que as grandes fazendas, plantações e produções de frutas consomem muita água, isso não seria um problema se houvessem projetos de preservação das matas ciliares. Porque a gente pega muita água e não se preocupa em cuidar do entorno por onde essa água circula. É o tal do projeto de produção. Exatamente. É a ideia da produção, que não segue uma lógica de se e transformar. Aí eu quero tocar o dedo na ferida da tal revolução individual que Bianca falou. Também precisamos educar, legislar, multar. Eu acho um absurdo. Eu não sei você aí do Centro-Oeste, do Sudeste, Dubai. do Norte, de Dubai, do Sul, se tem esse hábito. Se tiver, pelo amor de Deus, se for sua mãe, sua avó, seu tio, seu primo, seu vizinho, vá lá, abra o sorrisão e tente convencê-la a não fazer o hábito de lavar a calçada. Calçadas não se lavam. Quer dizer, a pessoa pega o balde, pega uma mangueira aberta, usa água tratada, não é? Aqui na nossa cidade, o nome do órgão é SAAS, Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto, faz o tratamento da água, a pessoa liga a torneirona e vai lavar a calçada. Eu já vi gente lavar a parede da casa, parede externa da casa. Meu Deus! Eu não consegui me segurar. Mas Fabiana hoje tá muito revoltada. Não, eu não consegui me segurar, porque quando eu olhei para aquilo, eu disse, minha senhora, tudo bom. Por que a senhora lava? Ela disse, meu filho estava muito sujo. Eu disse, não, deixa que quando chove, lava isso daí. Então nós precisamos da revolução coletiva, ou seja, de pressionarmos o nosso legislativo para dizer, olha, nós até defendemos a produção de frutas aqui no Vale do São Francisco, mas a gente quer que em retorno se faça finalmente o projeto das matas ciliares. Quer dizer, a gente tira da natureza e não faz nada para poder retocá-la, para poder renová-la. E a gente precisa ir também no indivíduo, porque não tem sentido, ninguém venha me dizer, porque eu já falei com minha mãe, já falei com minhas tias, eu disse, olha, não tem
tem sentido se lavar a calçada. A não ser que caia uma coisa, uma sujeira muito grande. Então, são duas revoluções que a gente precisa assumir. Quando começou o podcast, Pablo falou sobre o consumo de água, né? Enfim, a questão da irrigação e tal. E aí eu sempre faço essa piada com os meus amigos. Tipo, eu tô indo tomar um banho bem rápido pra poupar água pro agronegócio. Porque assim, essa ideia de eu carrego uma culpa consumista em mim que é terrível. Tipo, eu vou escovar os dentes e eu fecho a torneira. Fecho. Aí vou tomar banho rápido, porque vai que... E eu fico pensando, cara, a gente fica se desgastando muito em casa, é um peso na consciência terrível pra economizar água, porque o agronegócio precisa gastar 90% da água que a gente consome. E aí você liga a TV e a conscientização é apenas sobre o uso individual da água. Aí não tem fiscalização em cima das empresas, não tem multa em cima das empresas, não tem, política pública que faça com que caia sobre o verdadeiro responsável por isso, que são as grandes indústrias e não a gente. Claro que a gente tem que ter consciência, botar a mãozinha na consciência aqui individualmente, né, dos vizinhos, botar, gente, vamos lá, vamos com calma, que a água também não é pra sempre, não é eterna. E aí é isso, essa questão, eu entendo a revolta de Márcio Fabiano, porque eu também tenho, de brigar, gente, pelo amor de Deus, desligue essa torneira, sabe? Mas tem que ter essa coisa também de estrutura, de olhar e falar, a indústria tá errada. 90% do consumo. Essa questão exatamente do consumo, por exemplo. Sempre volta àquela questão da educação, que deve ter essa questão educacional envolto nessa questão do consumismo. Eu mesmo, por exemplo, pegando esse ganchinho aí do gasto de água, a calçada daqui de casa, por exemplo, eu lavo com água de enxágue de roupa. Lavo a roupa, tem aquela água do enxágue, né? Água com sabão, eu não jogo no ralo. Jogo aqui, faço a limpeza com ela. Ou seja, não tento desperdiçar o mínimo. Há um grande minimalista mesmo. Há um grande consumo pela parte das indústrias. Tem um grande consumo por parte das indústrias, mas também muitas vezes dentro das nossas casas, a gente, muitas vezes com filhos, sobrinhos, irmãos mais novos, por exemplo, todos eles acabam muitas vezes também sendo, digamos, migrados para dentro desse consumo que existe na sociedade, sem muitas vezes nem percebermos. E voltando exatamente sempre àquele ponto da educação, porque há muitos artigos que falam sobre essa questão de consumo e educação na infância. Não sei se vocês já perceberam que nas televisões praticamente não existem mais propagandas de produtos para crianças, porque há uma série de regulamentos que proíbem, porque sabem que é muito nocivo para crianças as propagandas, aquela propaganda do lanchinho, do produto industrializado, e aquela indústria está lá consumindo. Batom, compre batom. Você não vê mais essas propagandas na TV, porque é e essas indústrias faziam isso aí, a gente sabe que havia um consumo muito grande de recursos por muitas dessas fábricas, dessas indústrias, mas muitas delas acabaram migrando para outras plataformas. Um exemplo deles é o YouTube. O YouTube anteriormente tinha youtubers, principalmente youtubers mirins, kids, as crianças, eles recebiam aquele produto da indústria, brinquedos, por exemplo, e faziam aquela abertura dos brinquedos e diziam, obrigado, fábrica tal, a loja tal, por ter mandado. Faber-Castell. E aí começou a ter, dentro do YouTube Kids, que foi exatamente uma tentativa do próprio YouTube para tentar frear o consumo desenfreado, uma forma de burlar. E essa forma de burlar, aqui em casa, meu filho mesmo, que tem 8 anos, ele não assiste mais YouTube com esses youtubers que fazem isso, que eu vou comentar agora, que é a abertura de brinquedos. Ele recebe aqueles brinquedos como se fosse o pai, a mãe, o avô que estivesse dando, e a gente sabe que não é, somos adultos e temos noção disso, que são lojas, fábricas que estão mandando pra eles, aí eles abrem, esse brinquedo, esse presente e tal, aí mostra a criança brincando e tal, ou esse carrinho, ou esse pula-pula, ou esse brinquedo aqui, esse jogo e tal. E aquilo ali, a criança brincando acaba burlando o próprio YouTube Kids, porque não está promovendo o nome da marca como uma propaganda, mas ali a criança vê aquele item e já sabe o que é. Aquele carrinho pertence a tal marca, aquele jogo pertence a tal plataforma.
aquele pula-pula pertence a tal marca. Aquele lanchinho, aquele salgadinho que ele está comendo é dessa marca. A criança já faz essa conexão. E aí vai aquela questão do consumir aquilo ali. E isso é muito nocivo para as crianças, porque a criança, digamos, ela faz parte de um consumo imediato. Ou seja, eu vi, eu quero. Diferente do que o adulto pode fazer. Eu vi, será que eu quero? Será que eu posso? Será que eu estou precisando? A criança não. Eu vi, eu quero. Eu vi, eu quero comer. Eu vi, eu quero brincar. Ou seja, aquele consumo no ato. Ainda ele não tem a consciência do dizer eu não quero, eu não preciso. E é aqui em casa mesmo, como eu já disse, esses youtubers eu não deixo mais o meu filho assistir. Pode parecer radical? Pode. Mas eu já estava percebendo com ele que ele já estava... Lucas Neto, cara. Por aqui que pareça, Lucas Neto ele se controlou mais com isso. Agora tem outros dois cidadãos que eu não quero nem citar que aqui. Agora ele tem a marca dele. Que eu não quero nem citar. Ele só mostra a cara Que eu dele. não quero nem citar dois outros youtubers que são terríveis. É só mostrando presente e recebendo e abrindo presente. Presente recebendo e abrindo presente. Teve uma que a mãe foi processada, né? Um tempo atrás. Acho que era Bel. Bel para meninas. Bel para meninas. Bel? É Bel para meninas. Eu lembro disso, que ela foi processada porque a menina estava sendo utilizada, né, pra... A história é que a mãe dela tava, como é que fala? Usando dela pra ganhar dinheiro, né? Pra ganhar publi, essas coisas assim. Aí foi uma polêmica, a mãe perdeu a guarda da menina por uns dias, né? Aí depois disso eu parei de acompanhar. Mas pelo que eu sei, ela já voltou a morar com os pais. A Bel. E viveram felizes para sempre. Aí eu não sei. Dá tempo? Eu queria fazer um comentário seguinte, voltando a falar de minimalismo. A decisão de ser minimalista é uma decisão de pessoas bem informadas, de pessoas que tiveram boa educação, de pessoas que tiveram acesso a muitas informações. Porque eu só deixo de consumir algo, eu só entendo que consumir menos vai me dar mais alegria e felicidade se eu já passei por certas situações na vida. Se eu sou uma pessoa que não tive uma vida confortável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de alimentação e tudo mais, o que essa pessoa mais quer é comer bem, é se vestir bem, é isso aí. Então, ser minimalista, eu vou falar de mim. Vou contar a minha experiência. Nos últimos 5 anos eu tenho procurado ter menos. Mas você vai tomando decisões racionais diante do seu projeto de vida. Posso fazer só uma pergunta? Não é tirando onda, não. Esse ter menos é só questão material ou também é questão sentimental? Não. Ter menos é na questão material. Sentimental, já tô sem ninguém há muito tempo mesmo. Não, eu falo assim, rancor, raiva e com uma questão metafísica de tipo, não posso carregar isso comigo, preciso deixar para trás. Não, isso daí eu vou pensar. Mas, por exemplo, eu continuo com raiva de você, Pablo. Então, será isso que você queria saber, que eu fizesse um pergunta hoje público? Ele chegou virado na peste aqui. Vai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso daí é um outro podcast, tirar as raivas. Eu tenho procurado ter menos coisas. Então, eu decidi o seguinte, o meu celular, alô Apple, dá aí uma força pra gente, patrocina aí a gente. O meu celular é um iPhone 11. Toda semana tem um pedido de publicidade pra cá. É um iPhone 11 que eu comprei em novembro do ano passado. Eu perdi meu celular no Uber, resolvi comprar um iPhone de novo, que eu já tive, porque eu considero que é uma máquina que resolve o meu dia a dia de trabalho. Acabou-se. Custou uma pequena fortuna, foi dividido em 10 vezes, etc. Agora, o meu computador é um computador, eu não vou desmerecer a marca dele, mas é um computador de uma marca que nem se fabrica mais. Também não falaremos o nome, né? Não falaremos o nome. Eu revelo pra quem é apoiador, viu, gente? Quem quiser. O meu computador, ele me serve, vai me servir até o final do ano, porque ele me serve para as atividades que eu preciso do meu notebook. Uhum. Então eu não vou ter, por exemplo, o computador de Pablo, que é esse que eu tô vendo aqui, que é um mega notebook, mas que Pablo precisa ter, porque ele utiliza para as edições do podcast do Estúdio Reverbere, para as edições do Historiante, para os trabalhos, para a criação de game, para um monte de coisa. Então a gente precisa tocar a cabeça assim, o que é que realmente eu preciso? Eu, por exemplo, descobri que olha, gente, eu só vou comprar cueca. Porque realmente as minhas estão bem fuleiras. Mas até dezembro não tenho a menor necessidade. Eu tenho 3 pares de sapato
sapatos, dos quais eu só uso 2 quando eu preciso sair de casa. Tem um que tá no saco plástico praticamente, que eu usei 3, 4 vezes. Eu vou comprar um sapato agora? Não tenho necessidade. Não é verdade? Então, essa decisão. E assim, eu moro no 2º andar, a casa não é minha, é de uma tia. Bom, eu tenho um imóvel que eu tô pagando, que é um financiamento, que tá alugado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aonde eu moro no 2º andar, eu decidi ter menos coisas lá. Mas essa é uma questão estética. Não é ideológica, é estética. Ter menos coisas significa que eu fico mais focado na minha mesa de trabalho. E outra, quem faz a faxina agora onde eu moro sou eu. Ter menos coisas significa que eu não vou passar 2 horas faxinando uma vez por semana. Não é? Meia hora eu faço uma prévia num dia, 1h30 eu faço depois. É uma questão de lógica. É uma questão de você se dedicar a si mesmo. Tem mais. Vou falar de comida. Eu sou um glutão. Procure aí, dá uma gulgada para saber o que é o glutão. Eu adoro comer. Adoro comer. Mas a gente não... Eu, por exemplo, não posso comer macarrão com arroz. Que os taurinos curtem isso. Eu sou taurino, eu curto isso. Então, somos 3 taurinos. Eu ia comentar isso, né? Eu, enquanto taurina... Exato, mas a gente não precisa mais fazer um rodízio, do jantar um rodízio. Mas essa é uma decisão minha. O meu almoço hoje é composto de salada, tem que ter muita salada, porque a fibra nos ajuda. E aí sim, agora, se tiver um arroz e se tiver uma carne, você já tem um almoço completo. Não precisa arroz, carne, macarrão, carboidrato, uma pizza e não sei o quê. Quer dizer, são decisões pessoais que aí, como disse Bia, influenciam em todo esse ecossistema, não é, de produção de alimentos, de água, de tudo. Só que eu tenho que lembrar que a gente tá tratando de um ponto bem sensível nessa pandemia, viu, gente? Sim. Comida no prato. Especialmente depois que voltamos pro mapa mundial da fome, que eu não canso de falar, porque é uma coisa que... Já não se tinha mais, né? Era nossa presença. Isso, é uma dor que o brasileiro tem que reviver. A gente tinha superado essa barreira, a gente tinha vencido essa dificuldade e voltamos, a gente regrediu. Quando o Márcio Fabiano tava lendo aqui aquela notícia da Veja, era da Veja, não era? Não, era a notícia da pesquisa? É, a pesquisa. É de um... Ecodebate.com.br. Ecodebate, isso, desculpa. Quando ele tava lendo a notícia, eu deixei porque é um assunto pertinente para algumas pessoas, para quem consome esse tipo de conteúdo e tal, é muito pertinente, muito importante. Mas ao mesmo tempo eu lembrei as quantas, sei lá, centenas de notícias que eu li no último ano, né, do ano passado pra cá, sobre, por exemplo, como tirar a comida do lixo. Como aproveitar comida tirando do lixo, como fazer comida com restos e essas coisas. E aí eu fiquei pensando, olha essa disparidade. Enquanto existe um editorial falando sobre o quão importante é você mudar a embalagem de um produto para que você possa consumir consciente, o outro tá dizendo coma do lixo. Então eu fico pensando, meu Deus, o quão louco é essa disparidade. A gente não falou agora um pouco sobre a desigualdade? Que comida tem. Uhum. O que falta é a distribuição devida, né? Eu tava pensando nisso aqui, dividindo com vocês. Justamente. Falar sobre consumo, principalmente alimentício, é falar sobre essa desigualdade tremenda que a gente tem em nosso país, de extremos, né? A gente pode estar aqui falando sobre a questão de vou me abdicar de comer determinada coisa, porque isso não faz parte da minha ideia de mente sã, corpo são, mas ao mesmo tempo essa mesma comida pode ser a salvação de uma família, né? Da periferia, enfim. É por isso que eu falei aqui, eu pontuei, quando a gente fala, a gente acabou entrando aqui numa questão muito sensível nesse momento de pandemia. Comida no prato, que é o que tá faltando para muitas pessoas. Só para tentar amarrar tudo isso, o minimalismo é uma filosofia bastante interessante. É uma escolha pessoal, ela é individual, sim, ela perpassa aí o indivíduo ter um certo conhecimento sobre as coisas que ele tem. Mas também a gente precisa lembrar que a mudança em torno dessa questão do próprio consumo ser consciente perpassa uma série de fatores. Educacional, uma questão de modificação nas próprias forças produtivas, o modo como as coisas são produzidas e distribuídas, e também a questão da formação dessas pessoas para o consumo consciente. Muitas vezes a pessoa nem tem espaço para consumir conscientemente, sabe? As coisas são tão despejadas no indivíduo, no espectador, que ele acaba consumindo aquilo que ele vê. Caramba, vou comer isso aqui, vou beber isso aqui, porque tá na mídia, tá na propaganda. E é aquela coisa,
coisa, né? Às vezes a pessoa tá cansada do seu terceiro turno já, tipo, fui no meu primeiro emprego, no meu segundo, na minha faculdade, tenho que ir pra casa cuidar do meu filho, tô no ônibus, eu só quero descer, comprar a primeira coisa que eu achar no mercado pra eu comer pronta e ter a paz de Deus. Eu não quero saber quem foi que produziu isso, se isso daqui vai matar o meio ambiente, eu só quero chegar na minha miojo casa. de carne. E que ele tenha saído, entendeu, dos pandas. Eu quero chegar em casa e comer o miojo de carne. É isso, a pessoa quer só a paz, o sossego, dormir. Infelizmente. Isso é alienação, né? Isso daqui renderia outro podcast. Com certeza. Pois é isso, estamos chegando na reta final da nossa gravação, é o momento das indicações. Vocês querem indicar o quê? Rapidão, eu quero fazer uma piadinha antes de acabar, que o nome desse episódio aqui vai ser Marie Kondo. Marie Kondo. Ok, Bia Siqueira e suas piadocas. Kleber disse que hoje ia ter piadocas, né, Kleber? Eu tava ouvindo aí Márcio Fabiano falando de logomarcas minimalistas. Márcio Fabiano, tá me ouvindo? Claro, Kleber. Joioso. Márcio Fabiano, eu vou ser bem Renan Calheiros, eu quero só a resposta, sim ou não. Bem Renan, viu? Sim. Objetivo. Você curte marcas minimalistas, assim, essas logomarcas minimalistas? Sim, porque eu sou uma persona estética. E, por exemplo, o Instagram ficou maravilhoso. Eu vi, inclusive, um documentário sobre o cara que fez esse processo todo de tornar a marca mais clean. Né? É um designer americano que mora no Japão. E eu curto. Mas aí você entrou na minha seara, né? Que é a publicidade. Mas eu tenho uma pergunta, viu, pra você. Então vai, Outra Renan. pergunta. Vagabundo, como é que foi que o Carlos chamou ele? Vagabundo! Vagabundo! Já que você curte logomarcas minimalistas, lembre-se que a logomarca mais minimalista que existe Eu não acredito. é um pano vermelho com uma foice e um martelo. Ai, aquela bandeira vermelha com a estrela assim, ó, amarela do canto. Tremulando. Da China. Kleber, eu não vou comentar. Eu não vou comentar, mas aguarde. Eu vou processar isso. Aguarde. Só Os isso que eu tenho a lhe advogados dizer. dele não dormem. Acho que hoje Márcio não vai dormir. Vou botar uma foto sua do meu lado, Kleber. Pra ter mais raiva, Pra né? ter mais raiva, Meus Espantar pernilongo. amiga e amigos, o que é que vocês querem sugerir para os nossos ouvintes? Bom, eu vou indicar um documentário que tem na Netflix chamado Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes. Olha o subtítulo, que maravilha, né? Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes. São de dois amigos, o Joshua Fields Milburn e o Ryan Nicodemus. É muito legal, eu já vi esse documentário inclusive 2 vezes, porque são dois... vamos dizer assim, obcecados pelo consumo, que um dia disseram isso não tá trazendo felicidade pra gente, e o resto vocês veem lá. E eu quero indicar, lógico, o site da slowfoodbrasil.org, www.slowfoodbrasil.org. Eu sigo esse pessoal porque eu preciso aprender eu preciso fazer uma reeducação alimentar, e realmente a base para um mundo mais equilibrado parte da decisão que a gente tem de entender como são os processos de produção e entender que é preciso todo mundo ter um pouco para todos terem. Vou indicar um dos meus filmes favoritos da vida, favoritaços, que é Clube da Luta, que fala um pouco sobre consumo e tal. Acabei de dar um spoiler, né? E gente doida. É um filme maravilhoso, você fica preso naquele enredo ali de pessoas doidas sendo doidas, você não sabe o que tá acontecendo, mas ele faz uma grande crítica ao nosso modelo de vida consumista que a gente segue, sabe? Eu adoro. Eu adoraria indicar algumas leituras sobre essa questão de como a comida é um produto e tudo mais,
Mas infelizmente eu não fiz essa pesquisa bibliográfica, eu vou ficar devendo. Acho que é só isso. Eu quero indicar um Instagram. Você já indicou as músicas já? E até as músicas, né? Tem. Então, o Instagram é Vegano Periférico. Pra quem não sabe, eu sou vegetariana, né? Eu não falo muito disso, eu sou vegetariana. Eu não como um monte de coisas. Recheio do pão de queijo. Eu sou quase vegana. E aí eu sigo algumas páginas que ensinam umas coisinhas diferentes, assim. Aí esse Vegano Periférico é bem legal, que eles ensinam receitas vegetarianas e veganas num preço acessível. E as músicas que eu tenho hoje são 2. É Diariamente, de Marisa Monte, e Admirável Chip Novo, da Pitty. Essa música da Pitty é tão anos 2000, né? Quando eu era jovem, eu era criança. Manda, Kleber. Vou aqui indicar um documentário. Esse documentário está até disponível no YouTube. É um documentário chamado Criança, a Alma do Negócio. Esse documentário é muito interessante porque vai falar exatamente do impacto das propagandas com relação às crianças. E tem um trecho que esse trecho, acho que assim, é até pesado, até para pais ou até pessoas que trabalham com essa questão educacional de crianças, que é o momento em que a entrevistadora ela leva verduras e frutas para crianças, para mostrar que verdura é essa, e mostra um chuchu, mostra uma berinjela, aí a criança diz, não sei também. Aí mostra uma manga, olha essa fruta, qual é? A criança pega, as crianças, porque são várias, pegam, olham e dizem, não sei o que é. Essa mesma entrevistadora pega um pacote de salgadinho com a logomarca coberta com uma fita durex azul, para não ver. E quando ela pega esse salgadinho que vai, antes de mostrar, a criança já vai dizendo, Doritos, Cheetos, já vai dizendo sem nem olhar, só olhar assim de longe o salgadinho, ela já sabe o que é. E aí, para ver o impacto do consumismo com relação à criança, ela sabe o nome daquele produto industrializado porque vê ali direto nas propagandas, o produto industrializado, mas não sabe o nome de frutas e verduras básicas que a pessoa pode consumir. Aí indico tanto para quem quiser entender sobre esse consumismo com relação a crianças, como também para os muitos educadores que estão aqui acompanhando o nosso podcast. E como músicas, eu vou indicar aqui 2 músicas. Uma música bem romântica, do Ratos de Porão, Capitalismo. E outra música, que eu acho que essa aqui todo mundo conhece, aqui da bancada, eu sei que todos conhecem, que é Chico Science e Nação Zumbi, da Lama ao Caos. Vai aí minhas indicações. Bom, minhas músicas são 2. A primeira é Se Eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil. Você ouve e começa a pensar em ser minimalista espiritualmente. E a outra é Comida, dos Titãs, composição sensacional de Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Brito. Você tem fome de quê? Isso. Você tem sede de quê? Eu vou indicar primeiro um livro Cabeção, né, que é o do Jean Baudrillard, Sociedade de Consumo. Esse cara tem conceitos fantásticos para a gente compreender a sociedade contemporânea, e muito do que ele escreveu foi base para várias obras cinematográficas, por exemplo, Matrix. Quando a gente fala sobre o simulacro da sociedade contemporânea e como nós viramos aqui meio que personagens dentro dessa simulação, né, que o consumo impõe pra gente, né? O filme eu vou indicar Nomadland, né, que é dessa leva aí vou tocar numa coisa que Márcio gosta tanto, que é o Oscar. O Nomadland foi um filme, eu particularmente gostei, eu não sei vocês. Ele é um drama com bem lento, mas que é uma crítica muito ácida a essa coisa da vida de muitos americanos que perderam tudo com enfim, o estouro da bolha das residências que aconteceu em 2008, né, a bolha residencial, e perderam tudo e tiveram que optar por viver dentro de um trailer indo de canto em canto. O filme recebeu inclusive o Oscar, né, de melhor filme, melhor direção da Chloe Zhao e melhor atriz, eu acho. Melhor atriz da Frances McDormand. Então fica aí a dica. E de música, eu lembrei aqui que o Jorge Alizé, o querido Jorge Alizé, que esteve aqui com a gente, ele sugeriu que a gente ouvisse a Lué de Luna, né?
Vai de Luna é ótimo. E a gente foi atrás, eu fui atrás pelo menos, não sei se Márcio lembra disso, que ele elogiou bastante a Lued. Tem uma música que eu vou sugerir que é Asas. E hoje é dia 13 de maio, dia que celebramos a abolição da escravatura no Brasil. Celebramos de uma forma, pelo menos aqui no Historiante, problematizante, tá? O 13 de maio, a abolição da escravatura não fez com que as pessoas não fez com que os negros escravizados ganhassem dignidade dentro da sociedade brasileira, porque eles foram entregues ao Deus dará, tá? E para celebrar isso, ou para problematizar isso, eu vou sugerir a música Zumbi, do Jorge Benjor, que eu particularmente gosto muito do CD onde essa música está, que é o Tábua de Esmeraldas. É um álbum fantástico, eu chamei de CD, não sei porquê. Um álbum fantástico. Entregando a idade. Pois tá disponível aí no Spotify, no Deezer, enfim. Ouçam Tábua de Esmeraldas e especialmente Zumbi, música lá. Inclusive a playlist hoje zerou, tá? Voltou para o início, essas serão as primeiras músicas do mês. E aí quando for dia 13 de junho, zera de novo e recomeça a playlist. Ok, então chegamos. Eu gostei que é 13, né? A gente é muito petista. Pois é, aqui é a vida. Desculpa, Márcio Fabiano. Chegamos à reta final da nossa gravação aqui no podcast. Foi um prazer enorme estar com vocês nessa mais de 1 hora de gravação. Um grande abraço e vamos dar o nosso tchau coletivo juntinhos. 1, 2, 3. Tchau! Hasta la vista.